Pessoal do YouTube, de novo aqui, mais um vídeo, entendeu? E hoje o vídeo que eu queria trazer pro canal era a respeito de videogame, entendeu? Que vai ser mais vlog e tal, canal de videogame pretendo de repente trazer mais pra frente. Agora o foco vai ser mais vlog, uma discussão sobre a vida em si, né? Que a vida é composta por, como eu falei aí, momentos de trabalho, momentos de estudo, momentos de amadurecimento, de amadurecer, ganhar experiência, mas também tem um momento da gente também ter o nosso lazer, né? Porque o lazer ele é importante para nossa mente, né? Para a gente também se distrair, porque é importante a gente ter momentos para a gente parar e não fazer nada, parar ali ver um filme, parar ali jogar um pouco, entendeu? Claro que a gente tem que tomar cuidado para não ser um vício, né? Que um vício, graças a Deus, eu adoro videogame, sou apaixonado, mas não é um vício, entendeu? Quando eu tenho que trabalhar, eu trabalho, quando eu tenho que estudar, eu estudo, entendeu? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que a gente não pode passar o nosso dia ali jogando o dia todo, a não ser que, tipo assim, como eu tô de férias agora, pô, hoje e alguns dias aí eu tirei pra jogar, mas tô de férias do trabalho, mas também tô correndo atrás ali de fazer, pintou um serviço extra ali, foi lá e fiz, vou lá, vejo que é minha responsabilidade. Tô na casa da minha namorada, ajudo também a cozinhar, lavar uma louça, fazer algumas coisas ali, entendeu? Mas é importante a gente tem que ter o nosso momento de lazer, de sentar, fazer outra coisa, entendeu? Ainda mais que eu jogo videogame desde criança, então é uma paixão minha, entendeu? Então, quem sabe, quem desde criança joga, joga videogame, viveu aquilo, entendeu? Quem tá nesse mundo aí sabe como é que é. Aquilo ali vira uma. Aquilo ali vira mais do que um hobby, né? É uma paixão, entendeu? Então, o hobby, ele tem que ser algo que você não ganha dinheiro, entendeu? Vamos colocar assim, né? Porque aquilo ali você faz por paixão, não por ganhar dinheiro, entendeu? Mas claro que você pode até transformar aquilo num trabalho, mas também você também tem que saber dosar, né? Porque, pô, tem muito canal aí no YouTube que o cara tira o tempo dele ali pra jogar, pra se divertir, mas também grava ali os vídeos, posta no YouTube, porque aquilo ali virou um trabalho ou uma renda extra, né? Tem gente que aquilo ali é um trabalho, tem um resultado bom, mas tem gente que aquilo ali é uma renda extra, entendeu? Então, agora vamos ao assunto. O assunto aí, o título aí do vídeo a gente vai estar falando sobre Resident Evil, né? Porque é um jogo que o título provavelmente vai ser, tô bolando ainda. Vou ver aí o que eu vou botar, mas o assunto vai ser Resident Evil porque agora acho que é dia 27, né? Agora de fevereiro sai Resident Evil 9, né? Resident Evil Requiem, né? O nome, né? A palavrinha, eu que não manjo tanto aí do inglês, mas sei um básico aí. Às vezes tem dificuldade de pronunciar a palavra aí, né? Então vamos chamar de Resident Evil 9. É uma saga que eu sou apaixonado. Agora vai lançar o 9, eu tô doido pra sair esse jogo, entendeu? Pra me poder. Meu PC eu vou rodar no computador, o computador já tá preparado, entendeu? Só tem que ver aí como é que eu vou jogar, né? Porque o jogo tá caro, eu não queria comprar agora, né? E mais na frente também vou fazer um vídeo aí sobre pirataria, né? O que eu acho disso e tal. Mas isso é um assunto pro próximo vídeo. Então o que acontece? É uma saga que eu jogo desde criança, né? Eu experimentei no Play 1, né? Acho que eu tinha em torno de 7, 8 anos de idade, né? Eu. É a saga que eu sou mais apaixonado. Eu tirei as férias agora para relembrar, né? Para me poder chegar no Renove, sendo que eu já tinha jogado todos, né? Então, mas deu aquela vontade de jogar pra você tá fresco ali, né? Pra pegar o Resident Evil 9 tá fresco, lembrar ali de tudo, juntar a saga ali, né? Vou chamar de lapso temporal, né? Pegar aquele. Porque é uma saga imensa, né? E agora o Resident Evil 9 vai ter um personagem importantíssimo que é o Leon, né? Que
Ele começou lá em 1998, que é onde se passa o Resident Evil 2, né? E no Resident Evil 9 vão ter se passado praticamente 30 anos, que vai se passar em 2028, então se passou 30 anos. Então o que acontece? A galera que. Tem muita gente aí no YouTube que tem canal aí, tá rejogando pra ficar fresco pra pegar o Renove. Então uma saga que começou lá em 98, só que eu tenho. Eu nasci em 97, então eu só consegui jogar aquilo lá pra 2000 e 2004, 2005, né? Que eu fui pegar pra poder jogar, né? Foi até engraçada a história porque foi um dos primeiros. Foi praticamente. Foi o primeiro jogo que eu joguei praticamente no Play 1, né? Eu tinha tido jogo de fita e tal, mas tinha sonho de. Na verdade eu queria um Play 2, né? Mas minha mãe não tinha condição de comprar. Aí eu tinha em casa 2 bicicletas infantil e uma de adulto, né? Que a bicicleta era do meu padrasto, mas tava lá abandonada, né? A gente tinha se mudado, a gente morava no Rio, a gente veio morar na região serrana. E ali a gente morava ali numa casa ali, pequena, não tinha quintal, então a gente não tava andando muito de bicicleta. Apareceu um colega do colégio, queria vender o Play 1, o PlayStation 1, e tava com uma caixa assim com mais de 40 jogos, cara. E a maioria assim era, pelo menos a metade assim era original, entendeu? E ainda tinha jogo pirata ainda, mas tinha muito jogo, entendeu? Então o que acontece? Eu ofereci, peguei funcionando o videogame, com 2 controles, cheio de jogo, testei. Pô, falei, cara, eu queria bicicleta, né, pra ele, assim, pro irmão. Aí tava querendo vender o Play 1. Eu não tinha dinheiro, minha mãe também não tinha. Também, que era um videogame que tava, nessa época, assim, tava um pouco caro. Meus pais não tinham condição de comprar, tava morando de aluguel, tinha se mudado, tava desempregado. Aí fiz a troca lá com o colega, trouxe o Play 1 e o Resident Evil 2 era original. Eu botei assim e comecei a jogar. Tomei um baita susto, né? 7 anos de idade. Tomei um baita susto, era um jogo pesado. Tinha aqueles zumbis, a atmosfera pesada. Eu fiquei com medo do jogo, né? Mas joguei, fui jogando. E depois joguei o Resident Evil 3, né? O Resident Evil 3 do Play 1 também. No caso, esse não veio, esse eu tive que comprar aí numa lan house aí que vendia jogo pirata. Fui lá, comprei, era R$5 na época, né? Bons tempos. E joguei, depois tive o Play 2, joguei Resident Evil 4, entendeu? Também piratão também na época, né? Todo mundo passou por isso, né? Desbloqueou o Play 2, comprou o jogo pirata. E eu joguei a saga toda, cara. Joguei Resident Evil 0. Na época no emulador, porque só tinha no GameCube. Consegui botar no notebook e jogar no emulador. Joguei o 1 original, o 1 remake, né, que substitui agora o 1, pra quem quiser jogar. Joguei o 2 original, joguei o 2 remake, 3 original, 3 remake, Código Verônica, 4. Joguei o 5, joguei o 6, joguei o 7. Joguei o 8, que é o Village. Joguei Revelations 1, joguei Revelations 2. Joguei assim praticamente, joguei o 4 Remake, joguei praticamente todos, entendeu? Joguei todos os jogos de Resident Evil. De vez em quando eu revisito a franquia. E como eu não tava tendo tempo de jogar e tô empolgado pra sair o Renove, que é o jogo que eu tô mais empolgado, cara, de anos, porque essa nova geração quase não tá saindo jogo, entendeu? É uma nova geração que pra mim tá sendo inferior do PlayStation 4, né? Porque não tá saindo muito jogo bom. Remakes são bem-vindos de jogos grandes, tipo Resident Evil 4. Agora falaram aí que vai ter o remake aí da trilogia do God of War, também é muito bem-vinda, entendeu? Eu sou a favor de remake, reimaginação, jogo refeito, mas claro, respeitando o jogo antigo, né? Que também vou falar nesse vídeo aqui do Resident Evil 3 Remake, que todo mundo tá dando opinião, falando que foi o pior remake. Realmente eu concordo, sim, entendeu? Mas agora eu tô revisitando a franquia, jogando para sair o Renove, tô muito empolgado, entendeu? Parece que vai ser um jogo assim. Eu vi que teve vazamento, tem muita gente falando que vai ter momento, não vou dar spoiler, mas um momento assim, Vingadores, assim, que vai ter ali o pessoal ali vai estar unido ali e tal, tem um momento assim, né? Eu também não peguei tanta informação, mas pelo que eu entendi, pô, o momento Vingadores é ali todo mundo junto e tal, mas eu não sei quem é todo mundo, entendeu? Que vai estar ali, mas da franquia, né?
Com certeza personagens importantes. Dizer que até personagem sumido vai voltar. Então eu tô muito empolgado, cara. É uma saga assim incrível, fantástica, entendeu? É uma saga assim que eu sou apaixonado. De vez em quando eu revisito, já joguei, já zerei várias vezes, já até perdi as contas. Só o R2 Remake, que quando saiu em 2019, mano, aquilo ali foi absurdo, entendeu? Eu já zerei esse jogo aí umas 20 vezes, até mais do que isso. Eu tenho certeza umas 20 e poucas vezes, somando aí a campanha do Leon e da Claire. E agora eu vou dar opinião, né, sobre o Resident Evil 3, porque eu vou até deixar na descrição um vídeo para quem quiser ver, quem chegou até aqui no vídeo viu, que tem um fã que tá, eu vi notícias na internet, ele tem um canal no YouTube e ele tá consertando o Resident Evil 3 Remake, né? Ele tá colocando a delegacia ali no gameplay da Jill, né? Pra quem jogou sabe que a Jill não vai pra delegacia no remake, no original ela vai. E se vocês verem no vídeo dele, ele tá colocando tudo, até aquele início lá, que a Jill, ela passa assim pela cidade, entra no bar, encontra aquele rapaz lá que abandonou eles no Resident Evil 1 lá no helicóptero, né? Que é o Brad, né? E ele tá refazendo tudo, cara. Ele tá fazendo tudo, até aquele início lá que o cara se tranca dentro do container. Tem aquela... É porque o Resident Evil 3 Remake, cara, ele cortou muita coisa. Entendeu? Ele tá, pelo que ele falou, vai botar também até ele já tá até refazendo itens pra você ligar o trem. Que foi removido ali também do Resident Evil 3 Remake. Tem o trem, mas Resident Evil 3 Remake ele é muito corrido. Entendeu? Ele é muita ação frenética. Os gráficos são ótimos. A escolha da Jill, o nome da atriz é Sasha Zotova, foi também fantástico. O Carlos ficou ótimo. Mas eles reduziram o tempo de tela de muita gente. Do próprio Nikolai, né? Porque ele aparecia muito no remake. Ele aparecia, tinha aquela cena lá que ele matava o cara. E você... num lugar lá, e daqui a pouco vinha aquele bando de zumbis. Isso foi cortado praticamente também do jogo. A torre do relógio, que o pessoal ficou revoltado até hoje, entendeu? Mas por que isso aconteceu? Porque a equipe principal da Capcom estava fazendo o R2 Remake e uma outra equipe ali terceirizada estava fazendo o R3 Remake. Então o que acontece? Não foi a equipe principal ali da Capcom, entendeu? Mas a Capcom tem culpa, por quê? A Capcom com certeza botou alguém lá pra supervisionar. Só que, pelo que eu vejo, eles fizeram corrido. Entendeu? Já queria fazer logo em seguida pra lançar. E tudo que em jogos fazem corrido dá ruim. Cyberpunk 2077 saiu todo bugado. Porque decidiram correr por causa dos acionistas lá, né? Então o que acontece? Fazer jogo corrido, cara, dá ruim. Se tiver que adiar, eu prefiro que adie. Tem gente que fica muito puto com isso. Vai adiar o jogo. Adiou o GTA 6. Cara, se for pro bem do jogo, melhor adiar. A gente espera, entendeu? Que a gente queria era um Resident Evil 3 perfeito, mas cortaram muita coisa. O jogo é muito corrido. Entendeu? Você não tem aquele lance de... Você consegue explorar a cidade. Achei a cidade muito curta, muito rápido. Você já pega o trem, já vai avançando. Tem a batalha com o Nemesis lá, que aquela roupa dele derrete lá naquela parte lá do trem, né? Quando o trem descarrilha, né? Porque esqueci o nome do cara lá que joga Nikolai, é o vilão, né? E tem o outro que joga a granada pra salvar a Jill no trem, né? Pelo menos essa cena tem no remake. Mas quando acontece do trem descarrilar, né? Que a Jill até... Você pode escolher se vai voar pela janela ou se vai ficar no trem. Queima a roupa toda do Nemesis. Ele ainda tá humanoide. Ele fica com aqueles tentáculos assim pra fora. Aquela luta ali é ótima, né? Então... faltou eles fazer um jogo assim mais... botar a Jill também ali pra entrar na estação de polícia e fazer um jogo completo. Porque o que acontece? Muita gente fala: mas Resident Evil 3 original era pra ter sido um spin-off, né? Mas aí, como a Capcom tinha um acordo de exclusividade com a Sony, ela foi obrigada a fazer um jogo canônico, entendeu?
porque ela tinha um acordo de exclusividade. Só que ela não queria fazer um Resident Evil 3 principal, era um spin-off. Aí, como ela tinha esse contrato, ela foi obrigada a fazer, graças a Deus que ela tinha esse contrato de exclusividade, senão Resident Evil 3 não teria existido. Resident Evil 3 é fantástico, cara. Entendeu? Eu fico parelho ali entre o 2 e o 3, assim, qual é melhor. Entendeu? Porque os dois são muito bons, cara. Porque o 2 tem o Leon, né? O Leon é um personagem assim. Meu personagem favorito é o Leon, entendeu? Tanto que eu lembro quando saiu Resident Evil 6, qual campanha eu vou jogar primeiro? Você podia escolher, né? Eu vou jogar do Leon. Vai ser do Leon. E agora eu joguei Resident Evil 2 Remake de novo com o Leon. Joguei o 4. Joguei o 4 Remake com o Leon. Joguei também a campanha da Ada também, que eu não tinha jogado ainda, né? E joguei R6 campanha do Leon. E, pô, cara, é o meu personagem assim favorito. Mas, pô, Resident Evil 3 Remake é fantástico. Por si só, por causa da Jill, né? Que é a minha segunda personagem favorita. Primeiro é o Leon, depois é a Jill ali e o Chris, né? Acho que a Jill e o Chris ali dividem o palco, né? Eu gosto muito dos dois. Mas, pô, o Nemesis, ele pega o jogo assim pra ele, cara. Entendeu? Um jogo fantástico. Que muitos fãs têm. Ó, o pessoal assim, fã das antigas, assim, cara, tem um apreço por esse jogo e a Capcom fudeu tudo. Entendeu? É um jogo que dá pra se divertir? Dá, cara, mas ele é muito rápido, você sente que tá faltando muita coisa. Entendeu? Quem é fã? Eu sou fã das antigas. Eu tenho 20, vou fazer 29 anos agora em março. Então, pô, eu joguei esse jogo há 22 anos atrás. Entendeu? Então eu sou um fã já de mais de 20 anos, praticamente, 22 anos. Entendeu? Então eu joguei, fui até o final por ser muito fã, mas senti falta de várias coisas, cara. Entendeu? Senti falta de várias coisas, eles poderiam ter feito um jogo melhor. Entendeu? Agora já o R2 Remake foi ótimo, foi top. Senti falta de uma coisinha ali ou outra que faltou. A campanha do Leon e da Claire ali foi parecida, né? Quando você joga a campanha A, maravilhosa. Agora quando você joga a campanha B, também ótima. Tem várias cenas ali diferentes, tal, com a Claire ali, que a segunda campanha foi com a Claire, né? Como eu falei, o personagem favorito é o Leon, então eu já joguei com o Leon. Só que tem coisa que repete, batalha ali com o William Burke, que o Leon já enfrentou, a Claire enfrenta do mesmo jeito. Escorreram um pouco com o jogo também, mas eles conseguiram ainda fazer um jogo top. Agora, pra mim, desse remake que a Capcom fez, o melhor pra mim foi o Resident Evil 4 Remake, né? Dessa bagagem aí atual, do 2 Remake, 3 Remake, 4. 4, pra mim, superou o original. Entendeu? O Resident Evil 4 Remake, pra mim, é bem melhor do que o original. O original também, eu joguei lá na época. Entendeu? Joguei, se eu não me engano, foi 2006 ou 2007, depois, assim, do lançamento, né? Porque também ele não saiu de cara pro Play 2, né? Ele saiu um pouquinho mais na frente, porque tinha um contrato de exclusividade com o GameCube, né? Com a Nintendo. Só que foi um dos motivos também do Shinji Mikami ter saído da Capcom, porque ele falou, não vai sair não, a gente tem um contrato de exclusividade e tal. Depois a Capcom foi lá e soltou pro Play 2. Também foi ótimo, popularizou o jogo, né? Então, porra, o favorito pra mim foi Resident Evil 4 Remake, porque eu acho que ficou um jogo assim mais sério, entendeu? Um jogo com mais profundidade, porque também, cara, vamos falar a verdade, o 4 hoje, o original, dá pra jogar? Dá, porque foi ele que revolucionou esses jogos tudo novo que a gente tem. Mas, graficamente, questão assim de história, já tá datado, entendeu? Porque nós já estamos em 2026, cara. Esse jogo lançou lá em 2004, entendeu? Então, pô, praticamente aí tem quanto tempo? Pô, tem 22 anos praticamente que esse jogo lançou. Então já é datado, passou de 20 anos, cara, já tá datado. Entendeu? Então, pô, meu favorito aí dos remakes foi o 4. Entendeu? O 4 eu joguei de novo agora. Achei ele um jogo bem trabalhado, melhorou muita coisa do original, entendeu? A profundidade assim dos personagens ficou mais séria assim, entendeu? Você começa a ver o Leon, que a transformação dele, entendeu? Que conforme vai passando os Resident Evil, é um exemplo, né? Você vê que ele tá cansado. Tem uma cena lá do filme lá, que é o Vendetta, né? Acho que é o Vendetta mesmo, que ele tá lá sentado lá bebendo numa casa lá, acho que até no Canadá. E ele tá bebendo, não quer saber de mais nada, não quer mais lutar.
E no 4 Remake, né? Joguei recentemente agora. Você vê que tem uma cena que ele fala com a Ada, que ele fala assim: eu mudei, sabia? Eu não lembro quais palavras que ele fala, mas ele fala assim: o mundo mudou. Agora você salva uma pessoa e centenas morrem, entendeu? E eu acho que mudei também. Aí até a Ada fala: não, Leon, acho que você não mudou, não. Mas você vê que o Leon muda. Porque o que acontece? No 2 você via que ele tinha aquele espírito de herói, né? Entrou pra polícia para ajudar os outros, entendeu? Defender as pessoas, ajudar as pessoas. O cara que acreditava assim em fazer o certo. E tipo assim, no 4 Remake, ele já começa a ver que o mundo mudou. E ele tem que matar o. Primeiro ele tem que. Ele mata um amigo dele que é o Marvin, né? Ver o Marvin virar zumbi tem que matar o amigo, entendeu? Agora no 4 Remake, ele dá de cara com o mentor dele que é o Krauser, né? O Krauser fala que eu treinei você, Leon. E ele vê aquilo e ele tem que fazer uma escolha, né? Então você vai vendo que ele vai. E ele, depois do 2 Remake, né? Ele teve que entrar assim pro projeto secreto lá, né? Dos Estados Unidos, né? Que teve o treinamento dele. Pra eles poderem cuidar da Sherry, né? Porque a Sherry ficou com o Leon depois do 2 Remake. Então ele foi obrigado para eles poderem cuidar da Sherry, manter a Sherry lá, cuidar dela e tal. E ele aceitou e virou um agente aí, entendeu? Beleza, virou ali que ele fala no 6, né, que ele tinha uma amizade com o presidente e tal. Só que ele era um cara que ele lutava pelo sistema, sabia que o sistema era corrupto, que o sistema ali estava por trás de testes, de experimentos. Ali no 6 o presidente morreu, mas queria revelar que os Estados Unidos era controlado por empresas gigantescas, né? Então por isso que isso aconteceu lá em Raycon City, né? Porque praticamente os Estados Unidos não teve controle daquilo e por isso que o presidente acabou sendo infectado, porque aquele cara lá da segurança lá, que eu esqueci o nome, o Zeril 6, aquele vilão, né? Porque também não é um vilão assim muito impactante, né? É o Simmons, né? Ele chama ele de Simmons, eu esqueci o primeiro nome dele. Ele mata o presidente, gera aquele vírus, por quê? Porque ele falou que os Estados Unidos ia perder força se revelasse aquilo pro público, que aconteceu em Raycon City, né? Porque eles não revelaram realmente o que aconteceu. Então o presidente queria revelar. Então o Leon, ele trabalhava para aquele sistema, entendeu? Ele é o cara que tá no sistema, sabe que o sistema é corrupto, mas a única forma dele lutar contra aquilo é ele tá no sistema. Mas ele começa a ter uma percepção diferente. Então, o que eu tô vendo hoje no Resident Evil 9 é que o Leon, ele tá... A gente vê no ser, né, que ele tá cansado já, ele não tem mais... Ele, quando chega a hora do combate, ele é aquilo, né? Ele é um personagem que vai pra dentro, vai pra ação. Só que ele não tem mais aquele ímpeto, aquela gana. Você vê que no Resident Evil Vendetta, ele não quer nem mais... Ele para ali, não quer mais lutar ali contra nada. Aí o Chris vai lá e chama ele, né? O Chris fala, não, cara, vamos e tal, entendeu? Meio que, não lembro, tem um tempo já que eu vi esse filme, entendeu? Mas o Leon meio que fala, pô, cara, nós somos a barreira da humanidade, entendeu? A gente tem que fazer porque a gente tem que fazer. Então eu vejo que agora, do 4 pra frente, o Leon entende que depois de tudo isso que ele passa, principalmente nesse filme aí, que ele fica depressivo, tá enchendo a cara, é que ele não vai ter mais aquele espírito de jovem, de justiça, querer defender todo mundo, salvar todo mundo. É um equilíbrio, né? Porque também tudo em excesso faz mal. Mas ele entende que ele é a força contra as armas biológicas, entendeu? Impedir que o mundo entre um colapso aí que não tenha mais volta, entendeu? Ele entende, o Chris também tá muito cansado, mas principalmente ele e o Chris, eles entendem que o mundo precisa deles. Depois que também aconteceu no Resident Evil 6, que o Chris perdeu o Pierce, que o Chris virou cachaceiro, queria beber e não queria saber de mais nada.
Entendeu? E ele entendeu que, tipo assim, isso daí foi quando o Pierce encontrou ele no bar, né? O Pierce ainda tava vivo, né? Ele não tinha morrido, não. E ele encontra o Chris lá, porque o Chris tinha perdido a equipe dele toda, não queria saber mais nada. Aí o Pierce foi lá, bota a mão na cara dele e fala, cara, que o Pierce, o que eu gostei muito do Resident Evil 6 dessa parte é que o Resident Evil 6 tem muito defeito e tal, mas ele mostrou que ele ele tem aquele ímpeto de jovem e tal, igual o Chris quando era novo. Entendeu? Foi muito legal isso aí. E ele fez o Chris voltar pra ação. Entendeu? Pô, o mundo precisa de você, você é o soldado, você é o exemplo de todo mundo. Entendeu? Então você tem que dar o exemplo. Ele é porque o Chris é nada mais, nada menos que nesse jogo mostrou ali da BSA que ele é o líder, entendeu? Então as pessoas precisam dele para poder guiar ele para poder ele é o escudo ali da humanidade. O Leon também é um líder também, entendeu? Porque ele é um agente secreto ali do governo, né? Tanto que eu sei que ele cria ali uma organização também, né? Para lutar por trás dos bastidores contra ditadores, essas empresas aí que desenvolvem armas biológicas. Então o Leon tá sempre nessa investigação aí, como a gente pode ver nos filmes, né? Recomendo você ver os filmes das animações do Resident Evil Vendetta, ver o Dead Island, também tem um outro lá, eu esqueci o nome. Tem uma série aí da Netflix também, recomendo para você poder entender o background da franquia. Entendeu? Mas, cara, mais pra frente eu pretendo criar aí um canal aí de games, vou trazer a saga Resident Evil, a gente vai conversar sobre Resident Evil, sobre outros jogos também, que eu sou fã. Então, é isso aí, galera. Valeu. Abraço.